Então vamos fazer aqui, ó, questão de número 959, 22% de acertos, tá? Uma questão, portanto, que atrapalhou o povo. É um texto do M. Mendes, Murilo Mendes, o próprio Enem aqui já deu, né, a informação que se tratava do poeta Murilo Mendes, poeta mineiro, né? História do Brasil é o nome do livro dele, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1992, é claro que é o ano dessa edição, porque o livro originalmente foi lançado em 1932, tá? Apesar de ser lançado em 1932, ou seja, 10 anos depois da Semana de Arte Moderna, esse livro traz um espírito muito próximo daquilo que a gente vê em 1924 no livro chamado Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. É muito comum que a crítica literária aproxime o Murilo Mendes, nesse momento da carreira dele, daquilo que foi feito pelo Oswald em 1924 ao lançar o livro Pau-Brasil. Inclusive, Murilo Mendes, que está muito mais associado, até pela cronologia, ao modernismo brasileiro da segunda geração, até porque, né, também já está em 1930, mas também pela sua temática, pela sua conversão ao catolicismo, que o fez integrar, junto com Jorge Lima, o chamado Grupo Católico Brasileiro, tá bom? Então é um autor que inclusive vai, de alguma forma, repudiar esse livro, o História do Brasil, como um livro menor na sua trajetória. Mas o Enem cobrou aí, e a gente vai fazer a questão. Portanto, olha só, como conhecer o autor já te dá tanta informação prévia sobre o item que você vai responder, né? Então já fica mais simples a nossa resolução com todo esse conhecimento sobre o autor. E se você não viu ainda os outros episódios, eu recomendo que você assista, porque é uma baita revisão sobre esse período da nossa literatura, da nossa cultura, já que há quadros, né, já há questões, nós falam de quadros, vocês podem revisar todo o modernismo de 1922, o primeiro momento do nosso modernismo. Então veja, a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial, tá vendo? O próprio comando da questão disse isso, né? Apesar de ela ter sido lançada em 1932, ela está dentro do espírito da fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que, então a gente tem que ler, né? O nome do livro já dá um pouco essa deixa, né? História do Brasil, assim como o Pau-Brasil, que foi lançado pelo Oswald de Andrade, vão usar muito da paródia, da desconstrução, do humor, que é algo típico dessa geração, tá bom? Então já é algo que encaminha nossa resposta, que eu acho até me surpreendeu, 22% no final da questão, tá? No final da resolução, vocês vão ver um raio-x do item com quais letras foram mais marcadas pelo pessoal que fez o Enem de 2017. Não abandone o vídeo, o filme, né? Não abandone o vídeo antes do final, porque eu vou mostrar para vocês aí esse raio-x. Então, repare, é um texto chamado O Farrista, então, farra, né? O bom vivan, aquele que não está, né, com compromissos com muita coisa, o farrista. Quando o almirante Cabral, então Pedro Álvares Cabral, pôs as patas no Brasil, então a gente já vê essa desconstrução modernista, pôs as patas no Brasil. Então, o momento do descobrimento não é visto mais por uma perspectiva idealizadora, como o foi, obviamente, na Carta de Pero Vaz de Caminha, e como o foi também no romantismo, né? Aquela idealização do encontro entre europeus e indígenas, blá blá blá. Então, quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Ou seja, gente, o anjo da guarda dos índios estava em Paris, os indígenas estavam ao Deus dará, né? Estavam entregues à própria sorte. Olha a desconstrução, olha o comentário ácido. Ou seja, não havia quem olhasse ali pelos indígenas. Quando ele voltou de viagem, demorou tanto tempo que os holandeses já estavam aqui. Tá? Então a invasão holandesa só é, né, no século XVII. Então no século XVI, quando Cabral chegou aqui, demorou aí mais de 100 anos para esse anjo da guarda voltar. E o anjo respirou alegre e disse: ah, não faz mal, isso é boa gente, né? O holandês é gente boa. Vou arejar outra vez, vou viajar de novo. O anjo transpôs a barra, né, foi embora do litoral, né, disse adeus a Pernambuco, né, grande cenário da invasão holandesa, fez barulho, faz barulho, vucu-vucu. Então, vucu-vucu aí, onomatopeia, né? Voando, toma, vapo, vapo. Lembra até de uma música aqui, Ave Maria, referência cultural da contemporaneidade. Então, disse adeus a Pernambuco, fez barulho, né? Faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Vocês sabem que o Zeppelin é aquele dirigível, né? Aquela, digamos assim, aeronave inflada, né? Vou botar a foto aqui para vocês verem. Então, o anjo foi embora tal qual o Zeppelin,
mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Ou seja, o Brasil desde então está entregue à própria sorte. Nós não temos anjo da guarda, tá? Então tá aí, portanto, uma questão sobre o modernismo de 1922, a questão aí que a gente está resolvendo. Então, gente, o que é que eu posso dizer desse poema? A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Olha, existe um projeto aí de integração regional, isso até é verdade quando a gente pensa no modernismo de 1922, né? Esse projeto do Pau-Brasil, por exemplo, do Oswald de Andrade, o próprio livro Macunaíma, de 1928, estou devendo aqui um Macunaíma, antes de encerrar essa playlist, vou gravar uma questão do Enem sobre Macunaíma, que é a obra emblemática do modernismo de 1922, ainda que tenha sido lançada também em 1928. E em Macunaíma existe esse projeto de integração nacional. Mas nesse poema a gente não pode dizer que existe uma proposta de integração das diversas regiões do Brasil, né? Isso não é mostrado, isso é algo que não aparece no texto. Poderia ser até um item que levaria a marcação, né? Não acredito, deixa eu ver, olhar aqui. Não foi uma letra bem marcada, foi mais marcada a letra A do que a verdadeira, por exemplo, tá? Então, pegou muita gente de fato esse item letra A, mas é falso, isso não está presente no texto, tá? Então vou riscar aqui, obviamente. Letra B, é um poema que remonta ao colonialismo, sim, né? Volta ao colonialismo assente. Assente é uma palavra que eu não gosto muito aqui, eu não entendo bem esse assente, né? Parece que o cara botou essa palavra só para dar o paralelismo de extensão, né? Vocês sabem que a questão, ou as questões do Enem, tem o paralelismo de extensão. O que é isso, Deco? Todas têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Você vê que as questões, ou elas vão da menor para maior, né? A é a menor e a E é a maior, ou ao contrário, elas vão da maior, no caso a A, para menor, que a E. Essa é uma técnica de construção do item, tá? Então fica aí também de bônus para vocês. Então, remonta ao colonialismo assente, não entendo essa palavra direito, sob um viés colonialista, colonialista o quê, rapaz? Sob um viés iconoclasta verdadeiro, gente. O que é um iconoclasta? Que é uma palavra que pode ter derrubado muita gente. Iconoclasta é aquele que derruba, que quebra, que não respeita os ícones, né? Vem do vocabulário, por exemplo, lá da Reforma Protestante, quando o protestantismo foi iconoclasta, destruição das imagens sagradas. Então, esse é um poema desconstrutor do descobrimento, desconstrutor do primeiro momento dos portugueses no Brasil. Então ele remonta ao colonialismo sob uma perspectiva, um viés iconoclasta, verdadeiro. Não tem um que a gente, esse acento, vou até desmarcar aqui para não parecer que está falso, né? Só diz que é uma palavra estranha aí na construção. Mas vamos ver as outras, o que é que acontece. Então letra B, já estou ficando nela. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Isso poderia ser verdadeiro também para o modernismo 1, de certa forma, o Macunaíma também tem a letra C, mas não dá para dizer que nesse poema nós temos um sincretismo religioso. Não, onde é que está uma mistura sincrética, uma mistura de catolicismo com candomblé, com religiões indígenas? Não tem, faz uma menção irônica, né, uma menção debochada ao anjo da guarda, mas não no viés católico, ainda até, né, que o Murilo Mendes mais tarde vá se converter a um grupo, como eu falei, a um viés poético religioso, tá bom? Mas não é algo que está visível no texto, essa mescla de religiões diversas. Ele descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Não, isso também tem no Macunaíma, né? Também é modernista, mas não está presente no texto. É uma questão curiosa porque a gente pode dizer que até agora todas seriam verdadeiras para o modernismo de 22, né? De certa maneira, ainda que, eu vou dizer que a letra A com a ressalva, tá, gente? Um ideal de nacionalidade, né? Esse ideal, idealização não é uma palavra que combina bem com o modernismo de 22, mas de forma bem ampla as letras trazem informações verdadeiras. Mas no poema também não se descreve a formação do povo brasileiro, por exemplo, a etnia indígena, né, o povo indígena se misturando com o povo europeu, com o povo negro, dando essa mistura que configura a população brasileira. Isso poderia estar, por exemplo, presente no quadro quase não sai o nome agora, né, da Cila do Amaral, o Operários, que vou deixar aqui em cima também, todo mundo conhece, em que nós vemos diversas fisionomias do povo brasileiro, né? Então, não é um item de todo estranho ao projeto modernista de 1922. E promove inovações no repertório linguístico.
Tá, é uma coisa que o modernismo de 22 de alguma maneira tenta aproximar, né, a linguagem de um português mais coloquial, mas não dá para dizer, ai, Deco, mas ele falou aqui, ó, toma, toma, vapo, vapo, toma, toma, vucu, vucu. Não tá promovendo inovação no vocabulário, né, gente, no repertório linguístico brasileiro. Essa é uma letra forte, né, uma letra exagerada. Então, o gabarito aí, eu até fico surpreso, gente, não acho uma questão complexa, acho uma questão média, né, ela tem algumas informações que podem pegar, mas está aqui 22% de acertos em 2017. Deixa aí sua impressão sobre essa questão aqui nos comentários, mas antes disso, vamos ver aqui o raio-x da questão que eu havia prometido. Olha só, foi uma questão que, como vocês estão vendo, debateu, né, vamos falar da competência e da habilidade, ela debateu a competência de analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionando textos com seus contextos. Né? O texto foi relacionado, de fato, com seu contexto histórico, mediante a natureza, a função, a organização, a estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Tá bom, muito ampla, né, de fato, essa competência. A habilidade é bem interessante, a habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, ou seja, né, o estilo ao qual ele pertence, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Tá? Então essa foi uma questão de 2017, a média da prova de linguagens e códigos foi bem baixa, né, 506,26. Essa questão teve 21,7, eu arredondei para 22%, gabarito letra B, como nós vimos, né? E aí a distribuição pelos itens, né? Então o item mais marcado foi o item D de dado, né? Nós vimos aqui, ó, descreve a gênese da formação do povo brasileiro, será que foi seu erro também? Né? Depois nós temos o item A com 23%, arredondando, né? Então o item A configura o ideal de nacionalidade pela integração regional. Por fim, o item verdadeiro, a terceira letra mais marcada, e os itens E e C, né, promove inovações no repertório linguístico, né, com 13%, e C, repercute as manifestações do sincretismo religioso, foi a menos marcada, com apenas 11%. Essa questão que foi acertada por cerca de 29% da população, ótimo, né, dos participantes oriundos de escolas privadas, 28% dos alunos oriundos, dos alunos participantes de institutos federais, ou escolas federais, e 20,5% em escolas municipais e as estaduais com 19,6%. Tá? Então tá aí mais uma questãozinha no nosso canal. Até a próxima semana com mais um item aqui comentado. Tchau, tchau!